Triambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanam Mrityos mukshiyamamrita Om Triambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanam Mrityos mukshiyamamrita Om Triambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanam Mrityos. Namastê, Alberto. Harion. Mukshiyamamrita Om Triambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanam Mrityos mukshiyamamrita Om Triambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanam Mrityos mukshiyamamrita. Namastê, Harion. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui de novo no espaço que é de vocês, chamado de Papo Jaya. Papo Jaya é um bate-papo informal, mas com grande seriedade e grande conteúdo, porque essa que é a ideia. Nós estamos difundindo aqui a cultura védica, né? E com um maior cuidado e responsabilidade. E temos aqui a presença do professor Alberto Carvalhal, que tem nos ajudado bastante a enriquecer conhecimento nessas sextas-feiras, né? Sempre na tarde de sexta-feira, sempre 13h. E hoje nós vamos estar conversando sobre as 3 camadas da mente, na visão do yoga, porém, segundo a visão do budismo tibetano, tá? Então há todo um trabalho no Tibete em relação a isso, e hoje nós vamos estar conversando com o professor Alberto Carvalhal a respeito desse conteúdo maravilhoso. Eu vou só fazer uma pequena chamada aqui no pessoal. O pessoal está terminando de almoçar e já está começando a entrar, já mandaram mensagem para cá que estão entrando, estão só terminando ali a refeição ou escovando os dentes e já estão vindo para participar da live. Agora, uma coisa muito, muito importante, né, para colaborar de repente, tentar convidar aí um amigo, uma amiga que poderia se interessar pelo tema a vir participar dessa live conosco, né? Porque a ideia aqui é nós trocarmos e aprendermos uns com os outros. Essa que é a ideia desse espaço que, volto a repetir, é um espaço de vocês, chamado de Papo Jaya. Essa palavra Jaya, ela tem um significado em sânscrito sobre vitória, né? Seria vitória sobre si mesmo. Então, é um trabalho de luta interior, né? É um trabalho de superação. Então, sempre que nós podemos, nós fazemos esse tipo de evento, visando e trazendo até temas, né? Trazendo assuntos que tenham relação com essa ideia de um aprimoramento, né? De nós estarmos cada vez melhores, cada vez mais capazes de solucionar os nossos problemas. Namastê, Hermínia, Harion. Namastê, Marcos, Harion. Sejam todos bem-vindos. Vou chamar o Alberto Carvalhal, que eu sei que ele está aqui já a postos. Já chegou cedo hoje, Alberto. Chegou cedo. Isso também é uma tradição da Índia. Na Índia o pessoal não chega nem cedo nem tarde, chega na hora que tem que chegar. Isso é muito bom.
Saudações, Alberto. Seja bem-vindo, meu irmão. Como é que você está? Estou bem, Tranquilidade. estou tranquilo, tranquilo. Essa é uma semana, está sendo uma semana, cara. A semana não terminou ainda, mas já teve uma confusão. Namastê, Vânia. Teve uma confusão na Argentina ontem à noite, cara. Que rolo, cara. É. É a Vânia, Período a difícil, período Vânia, difícil. É a Vânia, Vânia Vânia Ribeiro. Ferreira. Vânia Oi, Vânia, enfermeira. tudo bom? Vânia tá aí, ela Tudo bem, sempre tem um. Ela posta uns gatos, aí ela bota a cara de um gato, deve ser o gato lá na casa dela. O É, pessoal, eu gostei, isso é uma coisa também que eu percebi não, mas- agora com a questão das redes sociais, muitas pessoas assim expressando publicamente o seu gosto pelos gatos, cara. Que antigamente o pessoal tinha um mito aí de que o gato é assim, gato é assado, e isso aí foi uma oportunidade. Saudações, Arlete, namastê. É uma namastê. oportunidade do pessoal estar demonstrando o carinho pelos felinos, né? É um animal curioso, um animal interessante, um animal bem místico, né? Bem transcendental, o gato. Ô, E aí, Luciano, Alberto? tudo bom, Luciano? Meu amigo lá do E aí? Jiu-Jitsu. Ah, o Luciano. Namastê, Luciano. Oi, Arion. Luciano. Os, pro Luciano, os. Hoje vamos conversar sobre a mente, as camadas mentais. Ah, tá falando das Bruxas. bruxas aí. Isso aí é O coisa, pessoal essa maluquice, isso é buscar. maluquice da Inquisição, cara. Aquela galera que não tinha o que fazer, cara, não tinha conta para pagar, tinha que dar boleto para Oi, eles, Vânia. cara, para eles manterem a mente ocupada. Tá, marginalizando pessoas que têm algum tipo de dom psíquico e os felinos, né, associando os felinos com coisa ruim, cara. É porque na Idade Média, é interessante que na Idade Média, os animais noturnos, eles estavam associados ao mal. Então, o É, gato, a coruja, o lobo, associados ao mal. O gato, a coruja, o lobo, o que mais? Tinha os outros animais também, morcego. Até hoje, filme de terror tem. Tem um filme muito legal, é de criança, mas é muito legal. Oi, oi, namastê, Patrícia. Trícia. O Estranho Mundo de Coraline. É muito bom esse filme. É uma animação, né? Baseado num livro. Aí tem um gato preto, muito legal o Ah, gato. cara, eu já vi esse filme, rapaz. É tipo um desenho animado, né? É um desenho animado, é uma animação, né? Sim. Muito bom, muito A bom. garota é uma garota magrinha de cabelo preto, né? É a Coraline, exato, Coraline. exatamente. Eu Muito já bom. vi esse filme. Muito bom. Muito Me bom lembro mesmo. que uma tarde agradável que eu passei com minha filha, lá no Largo do Machado. Eu busquei lá na escola, Vitória, né? Pequenininha ainda, e Sim. a gente foi ver esse filme no cinema. Muito bom. Muito. A gente almoçou e depois fomos ver o filme. Uma tarde assim, bonita, assim, como está o dia de hoje. Muito legal. Aí depois esse filme passou no Netflix, passou na televisão e tal. E depois, mais tarde, agora recentemente, a coisa de 3 anos, ela leu o livro. E ela disse que o livro ainda é melhor do que. Oi, Patrícia, namastê, um beijo. Bem bom ver você aqui. Ela disse que o livro é melhor do que o filme. Eu não cheguei a ler o livro, não. Mas eu vi a Vitória contando a história. É engraçado, é muito bom. Aí lá tem um gato. Lá tem um gato preto. Você lembra? Um Sempre gato o gato preto. preto. Um gato preto, é. Um gato preto. Interessante isso. Mas agora, a nosso tema de hoje é continuando o tema de sexta passada, né, sobre a mente, Sexta que eu passada. mencionei. É. Você já tinha falado isso, porque é bom falar isso, né? É bom falar isso, que por mais estranho que pareça, e eu sei que isso parece muito estranho, a visão tradicional da yoga, de um modo geral, do Veda, até da tradição budista também, é que a mente ela não se reduz ao cérebro. A mente sofre uma influência do cérebro, é condicionada pelo cérebro, assim como o cérebro é condicionado pelo corpo, assim como o corpo é condicionado pelas condições materiais, pela sociedade. Mas a mente não é um produto único exclusivamente do cérebro. Foi assim que a gente falou na aula passada, né? E tem uma teoria Perfeito. muito forte que está relacionada com isso,
Você falou uma vez aqui, assim ficou em aberto, mas a ideia é essa, que o universo todo é mental. É como se existe uma mente universal, uma consciência Sim, cósmica, e o universo seria a expressão dessa mente, uma espécie de pensamento dessa mente. Os hindus falam isso, Deus cria pensando. Ao pensar o universo, ele cria o universo. Então, a visão é de que Deus seria essa mente cósmica, né? E ao pensar, ele criaria o universo inteiro. É baseado nisso essa ideia de camadas da mente. É como se houvesse uma mente cósmica e a mente individual seria uma manifestação dessa mente cósmica, e essa mente que se manifesta a partir dessa mente cósmica, de alguma maneira, se uniria ao corpo e produziria uma mente humana. Uma mente humana. Teria isso, as três camadas da mente seria isso. Seria uma camada mais superficial, digamos assim, que é condicionada pelo corpo, pelo cérebro, pela sociedade, que é a psique humana. Essa psique humana ela emergiria de um nível mais profundo da mente, que é chamado de consciência substrato. E a consciência substrato, por sua vez, seria uma expressão dessa consciência cósmica, que é chamada de consciência prístina, ou consciência primordial. E não só isso, é isso que é interessante. A mente seria um produto dessa consciência primordial, assim como o universo inteirinho é um produto da consciência primordial. Então tem essa consciência primordial, ela é anterior mesmo a essa divisão sujeito que conhece, né, o mundo que é conhecido. Ou seja, é anterior à dualidade sujeito e objeto. objeto, Isso perfeito. é interessante isso. Agora, aí tudo isso parece uma grande loucura, né? E onde entra yoga nessa história toda? É que os yogis, eles acessam essa consciência substrato através do samadhi. Através do samadhi. O samadhi, o que é o samadhi? É um estado de profunda concentração mental, aonde a consciência do corpo, a consciência do mundo, a consciência sensorial e os próprios pensamentos, eles se dissolvem na sua base relativa, que é a consciência substrato. E essa consciência, os yogis dizem que ela é luminosidade, não conceitualidade, não tem pensamento ali, e bem-aventurança. Então essa é a base da mente que os yogis descobrem quando a mente ela descansa, ela repousa. É como se a mente apagasse e você pudesse, então, investigar a natureza mais profunda da mente, que é a consciência substrato. É dali, da consciência substrato, que a psique, com a relação com o cérebro, se forma. Mas aí os yogis são capazes de investigar essa consciência substrato. E isso que é muito interessante, a partir da consciência substrato como uma plataforma, eles saltam para a consciência primordial. Eles atravessam a consciência substrato, que ainda tem uma característica individual, e aí Sim, eles alcançam um insight dessa consciência primordial, por processos de meditação. Então, a meditação, como a gente chegou a falar na outra aula, como a aula se fala, é como se você escavasse a mente, né? Não se pode escavar um solo e encontrar as camadas mais profundas do solo. Então, a meditação seria isso. Você penetra nas profundezas da mente, através do samadhi. O samadhi, que é a concentração mental, ele desenvolve a percepção mental. O que é a percepção mental? É a introspecção, essa capacidade de olhar propriamente. E aí, aperfeiçoando a introspecção mental, o yogi pode conscientemente descobrir esse nível mais profundo da consciência. Porque uma coisa interessante também que os contemplativos falam, os meditadores falam, é que a gente tem acesso todo dia à consciência substrato. É o sono profundo. O que é o sono profundo? O sono profundo, tudo desaparece, o corpo desaparece, a percepção desaparece, os pensamentos tudo desaparece, e você mergulha numa bem-aventurança. Só que isso não é lúcido, então ele não tem a consciência da luminosidade, da não conceitualidade. Enquanto que os yogis, eles sim. realizam essa consciência substrato, de modo, realizam não, eles percebem essa consciência da luminosidade,
da não conceitualidade e da bem-aventurança. É como se a consciência substrato fosse um espaço luminoso onde os estados mentais se formam. Os estados mentais se formam. Então, essa constante modificação dos estados mentais constitui a mente. Mas a base da mente seria essa consciência substrata. Ou seja, isso que é interessante. Através da percepção mental, através da introspecção, através do desenvolvimento da atenção, o yogi pode investigar a sua própria mente. Em primeira pessoa, diretamente. Entendeu? E constatar a existência desse nível mais profundo da consciência. Aí o que se revela ali, que é muito interessante, é que existe ali, na base da mente, um bem-estar e uma felicidade, um contentamento que não é produzido através do contato com os objetos externos, agradáveis. Porque qual é a nossa experiência? O bem-estar, a felicidade vem quando eu entro em contato com coisas agradáveis. Né? Felicidade, Sim. O que é? Está perto do agradável, longe do desagradável. Então eu fico nessa dependência de realizar o meu desejo, de me unir através dos sentidos aquilo que eu considero como sendo fonte de satisfação. Por quê? Porque é agradável mesmo, é bom. É bom. Aí a gente experimenta aquilo, a gente tem uma sensação de prazer. Essa bem-aventurança, esse bem-estar, ele não brota do contato com os objetos externos. Ele brota do contato com a própria mente. Ele vem da própria mente. Isso é muito interessante, essa descoberta. Isso é muito interessante, essa descoberta. Quer dizer, é possível estar consigo mesmo, porque é isso que a meditação e estar bem. E esse estar bem vem como consequência da própria mente. A fonte desse estar bem, dessa felicidade, é a própria mente. E é isso que o Alan Wallace, a tradição... o Alan Wallace, que é o livro que eu li, ele fala, isso é a felicidade genuína. É uma felicidade que vem de uma capacidade de relaxar e de permanecer consigo mesmo, que é a característica da meditação. Porque a mente, ela acessa esse nível mais profundo, esse bem-estar. Então, Perfeito. Essa é uma camada. Essa é a camada chamada de consciência substrato, que é chamada em sânscrito de alaya vijnana. Vijnana é conhecimento, consciência. Alaya é dissolução. Sim. Seria uma consciência que sobra quando a mente se dissolve na sua própria base. Isso acontece em 3 momentos: no sono profundo, na hora da morte e no samadhi. No samadhi. São os 3 episódios onde essa consciência é acessada. E de sono profundo a gente tem toda noite, né? Toda vez que a gente dorme, a gente tem esse acesso a esse nível mais profundo da consciência. Então, esse é o primeiro aspecto. Aí o segundo, aí é que está. Aí essa consciência, ela brota de um nível ainda mais profundo, que é o que os tibetanos, o budismo tibetano chama de Jnanam, ou em sânscrito, Rigpa, que é a consciência primordial, a consciência prístina. Aí o yogi, o contemplativo, ele pode atravessar essa consciência que ainda é individual e ter esse insight da totalidade. Porque essa consciência individual, essa mente, essa base da mente, ela não está separada da totalidade da mente. Ela seria uma transição, né? Ela seria uma transição entre uma e outra. Seria uma transição. Daí essa ideia de 3 camadas. A mente, a psique, a consciência substrato, que ela, digamos assim, é a própria mente individual, mas só que é num nível mais profundo. E essa consciência, essa mente individual, na verdade, é a expressão de uma mente total, de uma mente coletiva, de uma mente cósmica, digamos assim. E aí essa é uma teoria muito forte. Eu estou falando estou dizendo que é verdadeiro ou falso, mas é a teoria como que eu vou falar isso? É a tese que a gente encontra tanto nos Vedas como na tradição budista, né? De uma mente cósmica. Em sânscrito tem um nome bonito, que é Hiranyagarbha.
fazendo uma comparação, porque é interessante, tem são escolas diferentes, né? O budismo tibetano é uma linhagem, é uma tradição de pensamento, de investigação da mente, e o Veda é uma outra linhagem, é uma outra, digamos assim, uma outra visão, vamos dizer assim, são visões Sim. diferentes. Mas eles parecem muitas vezes estar falando da mesma coisa. Parece estar falando da mesma coisa, porque na yoga, no Veda, a gente tem a ideia de um corpo causal. O que é um corpo causal? O corpo causal é onde fica armazenado, uma espécie de disco rígido, onde fica armazenado ali o programa de máquina, o programa mais profundo, é o que faz com que o computador funcione. Lá no disco rígido, na memória rígida, tem um programa que faz com que o computador funcione. É o software mais profundo do computador, que está lá no disco rígido, na memória. Pois o corpo causal é onde ficam armazenadas as tendências da pessoa, relativo ao karma daquela pessoa. E em função do karma, a gente já falou aqui uma vez disso, né? Em função do karma, Vassana Samskara. Isso. Em função do karma. Será que se eu escrever aqui, funciona? Alexandre, me orienta. Hoje eu estou com sim. Veio preparado. Veio preparado. Mais para o meio, mais para o meio. Mais para o lado direito, mais para cá? Tá melhor, tá melhor. Ou mexe com a câmera também, pode ser. Vê se melhorou. Não, tá bom. Tá no meio da tela agora. Vassana. Vassana é a tendência. Existe um outro nome para a tendência que é samskara. Samskara, tá? Vassana samskara. São as tendências. É o resultado da ação, é o que sobra da ação. Você repete uma ação, aquilo fica. É como se fosse uma informação que se conserva. Sim. A ideia é que não é só a massa e a energia que se conserva, a informação se conserva no universo. Existe um fluxo de informação que se conserva. Essas tendências são um fluxo de informação que se conserva e que vai constituir o próprio indivíduo. Porque o que é um indivíduo? O indivíduo é uma história. É uma história. Olha que coisa interessante sobre a história. O Rio de Janeiro do século XIX não existe mais. Sim. O Rio de Janeiro do século XX não existe mais. Mas ficou a consequência do que foi feito. Claro. O presente é a consequência do que foi feito, ou seja, é o produto de uma história. O indivíduo é produto, o resultado de uma história. Quer queira ou não, ele fez certas coisas e aquilo moldou a sua vida, mudou o seu corpo, mudou sua mente. Então, o que fica é uma tendência numa determinada direção, de algo que você repetiu, aquilo ali ganha como que vida própria. Isso que fica, que dá uma direção à mente, ao comportamento do indivíduo, à fala, ao pensamento, ao comportamento dele, é a tendência. Isso sobra. E aí é interessante que o corpo causal é justamente constituído por essas tendências. Só que, isso aqui é muito, muito interessante. Qual é a matéria-prima da tendência? Segundo a tradição védica, a matéria-prima da tendência é a ignorância. Ignorância do quê? Do próprio ser. Porque o que faz o homem agir? A busca pela felicidade. Ele vai encontrar aí essa felicidade do lado de fora. Só que isso é um engano. A felicidade que ele busca fora está dentro. E até a própria experiência de felicidade que ele tem é uma experiência de relaxamento onde ele permanece com ele mesmo e descobre essa felicidade. Só que como ele não sabe que a fonte última da felicidade é a sua própria mente, é ele mesmo, ele busca essa felicidade lá fora. Então, essa busca lá fora que vai constituir todas essas tendências. Então, a matéria-prima da tendência, desse impulso para realizar a felicidade lá fora, é a ignorância. A matéria última da tendência é a ignorância. Então, é dito que o corpo causal é feito de ignorância. Então, existe um corpo causal, por quê? Porque ele é o que faz com que surja o corpo físico e o corpo mental, o corpo sutil. Então, quando o corpo físico morre e quando a mente se dissolve com esse corpo físico, o que sobra é o corpo causal. E quando a gente dorme,
No momento da morte, a experiência é com o corpo causal. Quando a pessoa dorme profundamente e o estado de vigília desaparece, a consciência do mundo desaparece, do próprio corpo de si mesmo, da mente desaparece, o que ele experimenta ali é o corpo causal. E ele experimenta como um ananda. Então, tudo isso para falar o seguinte, que o conceito de corpo causal, essa ideia de corpo causal, que é aquele lugar onde a gente experimenta a felicidade no sono profundo, onde tudo se dissolve no sono profundo, esse lugar, o corpo causal, é um conceito muito parecido com o conceito de consciência substrato. Ou seja, que é esse lugar que nós temos experiência quando a gente dorme profundamente, onde tudo desaparece e o que sobra é a consciência substrato. Na tradição védica, o que sobra, o que está ali, quando a gente experimenta, é o corpo causal. Na tradição tibetana, o que fica ali é a consciência substrato. Na tradição tibetana, a mente total é chamada de Rigpa, a consciência cósmica, que a gente tem aqui, a nossa amiga hoje não está aqui, que o Jung fala dessa consciência cósmica, né? Que a gente está... A Clara. A Clarinha, a gente vai conversar sobre Jung. E no Jung fala sobre a consciência cósmica, essa visão tibetana da consciência cósmica. Rikpa, os hindus, a tradição védica, não falam em consciência cósmica com esse termo, Rikpa, ou Yana, chama a consciência cósmica, ou seja, falam de uma mente cósmica, que é chamada de Hiranyagarbha. Hiranya é brilhante e Garbha é útero brilhante, ou seja, aquele lugar aonde o universo evoluiu, como um útero aonde o feto evolui, o feto é desenvolvido, evolui no útero. Então existe como que um útero cósmico aonde o universo evolui, que seria essa mente cósmica. Então, são conceitos parecidos, eles podem estar falando da mesma coisa, só que com modos de apresentação diferentes. Perfeito. Mas então a gente tem aí essas 3 camadas, como eu falei. Então, a ideia é essa, que essa consciência cósmica, essa consciência substrato, é como se fosse uma célula-tronco. O pessoal deve conhecer esse conceito de célula-tronco. Célula-tronco é a célula que não foi diferenciada. E que ela colocada num determinado tecido, ela se diferencia de acordo com aquele tecido. Se você bota no tecido... Recebe aquela influência, né? Se você bota no fígado, ela vira uma célula do fígado. Se você coloca no cérebro, ela se torna um neurônio, e por aí vai. Então, a mente, a substância, a consciência substrato seria uma espécie de consciência tronco, que não foi diferenciada. Mas quando se associa a um determinado tipo de sistema nervoso, ela manifesta uma determinada psique associada àquele sistema nervoso. Se for um cérebro humano, uma mente humana. Se for um cérebro animal, uma mente animal. Por aí vai. Correto. Isso é diferente de certas visões, né? Porque a visão tibetana é isso, é que a visão védica também é assim, que quem vai dar a identidade do ser é o corpo, nesse sentido. Você é um ser humano porque você tem um corpo humano. Se não houver um corpo humano, um sistema nervoso humano, uma constituição humana, uma sociedade humana, não tem mente humana. Então, a consciência seria substrato, seria esse fluxo de informação que vai atravessando o universo e que se associa aos seres sencientes, nesse sentido de permitir que essa informação, através de um determinado sistema nervoso, se expresse na forma de uma mente, na forma de uma psique. Mas essa informação, a sua origem é cósmica, isso é que é interessante. Essa consciência substrato, a sua origem é cósmica, ela tem raiz na mente que forma todo o universo. Certo. Todo o universo. Que na Índia tem esse nome, na tradição védica tem esse nome de Hiranyagarbha, uma mente cósmica. Que engraçado que em muitos lugares Hiranyagarbha é chamado de Brahmadi, o Criador. Hiranyagarbha é o Criador. É o Criador. É esse que cria todo o universo, né? E que tem toda a inteligência e todo o poder. Em alguns lugares ele é chamado de Brahmadi.
E na visão tibetana, essa mente cósmica é chamada de Vikpa, ou consciência primordial, ou então Jnana. Jnana também. Em sânscrito, ó. Que a gente está. Jnana. Desculpa. A masculina dele. Deixa eu colocar os nomes aqui, já que eu estou colocando o nome. Jnana, caminho? Não, Jnana é conhecimento, ó. Conhecimento? Jnana, perfeito. Conhecimento, Jnana. Sabedoria. Olha só, a psique, não sei se está dando, agora caiu o negócio de novo. Vamos ver se vai dar certo. Mais pro meio. Mais pro meio, mais para cá. Vamos ver se vai dar certo. A psique, que é a mente, ela é chamada de manas, ou tita. Manas. Ou tita. Tá bom? A consciência substrato ela é chamada de em sânscrito de alaya vijnana. Aqui tem um tio, é um N com tio. Tá. E a consciência primordial ou prístina também, ela é chamada de Jnana, conhecimento, simplesmente pura consciência. Em tibetano, aparece muito, não sei se está dando para ver aqui, em tibetano eles usam o nome Rigpa. E aqui mostra, é interessante isso, mostra as técnicas de meditação. Existe uma técnica de meditação para desenvolver o samadhi, que é shamatha. Você desenvolve o samadhi, ou seja, o equilíbrio da atenção. E quando você desenvolve o equilíbrio da atenção, a mente, ela se dissolve, existe uma absorção da mente. A mente, ela se dissolve na sua base. Então, você dissolve a psique na consciência substrato e tem essa experiência de luminosidade, não conceitualidade e bem-aventurança, ou seja, você repousa na base da mente. E aí, pode ocorrer, em alguns casos, do meditador achar que aquilo ali já é a iluminação. Sim. Porque ali ele tem uma sensação de bem-estar muito grande. Só que a ideia é a seguinte, aqui, nesse nível, a aflição mental, ela não desapareceu. Ela se torna menos frequente e quando ela acontece com menor intensidade. Mas a raiz da aflição mental, que é a ignorância, ela persiste aqui ainda. Aqui ainda existe uma noção de individualidade. É como se houvesse um espaço limitado, encobrindo como um véu a consciência cósmica, a consciência primordial. Então, perfeito. O yogi, o contemplador, o yogi aqui como contemplador, ele tem que atravessar uma técnica chamada de Vipassana, uma técnica chamada Vipassana. Vipassana significa visão especial, que produz um insight. Sim. Então, o meditador ele investiga esse substrato aqui e remove isso que encobre a consciência. Porque a consciência aqui é a mesma consciência aqui. Imagina você ter um espaço limitado, iluminado por uma luz. Você pode achar que a luz é do tamanho daquele espaço ali, quando na verdade não é. A luz não tem uma dimensão, ela não está localizada. Então, a consciência não está localizada naquele espaço restrito ali. A consciência não tem localização. Então, é necessário atravessar essa noção de um espaço, de uma localização, de um centro, para descobrir a consciência que não tem centro, que não tem localização, que está em toda parte, que toda parte está nela. E aí esse processo de investigação desse nível da consciência é chamado de Vipassana, que produz o insight do quê? Da consciência primordial, da totalidade. É como se aqui a verdadeira face da pessoa fosse revelada. Ela descobre a sua identidade última, que é a consciência substrato. E aí,
identidade com o corpo e com a mente, desaparece ali, a própria ignorância relativa ao eu desaparece, e com essa ignorância relativa ao eu, a ignorância desaparecendo, o sofrimento desaparece também. Então, esse aqui é o caminho, digamos assim, do budismo tibetano, da iluminação e da sabedoria, da erradicação da ignorância, e, portanto, a erradicação do próprio sofrimento, que tem sua origem na ignorância. O Alan Wallace fala isso, que por que a gente sofre? Porque a gente toma o corpo e a mente como eu e desconhece a nossa verdadeira natureza. Então, todo esse processo é um processo de reconhecimento da nossa verdadeira face, que é a consciência prístina, ou consciência primordial, Rigpa. Então, aí o processo seria o desenvolvimento do equilíbrio da atenção, chegar a esse nível de consciência aqui, e aí, uma vez consciente desse nível mais profundo da mente, investigar esse nível mais profundamente, de modo a desvelar o véu que encobre essa consciência primordial. Então, descobrir essa consciência que não tem localização, que é a própria natureza do sujeito que busca a felicidade. Entendeu? Sim. Então, é engraçado que, apesar de ser uma teoria muito difícil de aceitar, em função da nossa crença materialista de que nós somos o corpo e a mente, e que a mente é um produto que nós somos o corpo e que a mente é um produto do cérebro, apesar de toda essa dificuldade de aceitar isso, em função dessa posição materialista, existe um método dentro do budismo, que é um método empírico de investigação e de descoberta, onde você usa, interessante, uma ferramenta que não é usada na ciência, que é a percepção mental, que é a introspecção. Na ciência, a gente usa a percepção externa, através dos nossos 5 sentidos. Sim. Na meditação, na contemplação, o que se usa é a percepção mental, a capacidade de olhar para dentro, através da introspecção. E é através isso é que é interessante, é através da introspecção que essas camadas vão sendo descobertas, vão sendo acessadas por um processo introspectivo. A meditação é um processo introspectivo. Atmani Avasthanam é uma permanência consigo mesmo. Entendeu? Bem interessante isso. Isso aqui é uma yoga, não deixa de ser uma yoga, ou um yoga, só que de uma linhagem tibetana. Uma linhagem tibetana. Tá? Uma linhagem tibetana. O processo das Upanishads é diferente disso aqui, mas isso aqui eu apresentei, esse processo dessa yoga tibetana, que é chamado de Ati Yoga, ou a grande perfeição, ou Dzogchen. É muito interessante isso. Você desenvolve, primeiro, a concentração mental, e depois você usa a concentração mental junto com a inteligência para investigar a mente, a sua relação com o corpo e com a realidade de um modo geral. De modo a descobrir essa consciência cósmica, digamos assim, a consciência, a mente total. Você falou tantas vezes, o universo é mental. Sim. E aí a teoria por detrás disso está aqui. Falando rapidamente, né? E é isso. Se quiser falar alguma coisa... Não, eu acho bacana, porque eu tava conversando ainda há pouco com uma menina, desculpe, estava conversando com uma menina agora no Instagram, pouco antes de começar a live. E ela estava fazendo um comentário sobre, ontem eu fiz uma postagem sobre asanas de pé. Namastê. O que acontece? Ela falou assim, poxa, eu não sabia que o asana de pé mexia com outras coisas, além do aspecto físico. Muita gente tem essa ideia, né? De que a gente pratica asana e que o asana é só para você ter as glândulas endócrinas funcionando direitinho, né? Os seus órgãos e vísceras também funcionando bem, circulação sanguínea, coluna direitinho também, sabe? Você fica mais calmo. Mas é o começo, né? Não é... Eu acho até que o ideal seria a gente ser apresentado a Yama e Niyama antes de começar a fazer asana, mas não é o que acontece na prática. Na prática a gente começa com asana mesmo, né? A gente é apresentado dessa forma.
Mas o que acontece é que, mesmo você tendo sido apresentado posteriormente a outros setores do yoga, é muito importante você saber o que você está buscando. Celina Felisdório, quanto tempo? Faz tempo que eu não vejo Celina por aqui. Namastê. A Thaís agora conseguiu entrar. Eu estou vendo a Thaís falando que está com dificuldade de entrar pelo WhatsApp, porque aparece aqui o WhatsApp. Eu estou só olhando, mas eu não tenho como falar, né? Não tenho, se eu sair, vou sair da live, vai dar uma esculhambação danada aqui. Ela estava com dificuldade, ela entrou agora, Thaís. Ela está com dificuldade para poder entrar. Mas o que acontece é que é importante saber que existem degraus, né? Camadas da mente para serem exploradas, né? E uma coisa que eu falo sempre com os alunos, Namastê, Celina, Harion, seja bem-vinda, é o seguinte, cara, não é que você vai se tornar uma pessoa snob em relação à vida ou alienada, né? Mas você já não vai dedicar tanto valor a essa vida cotidiana de pagar conta, porra, de o que os artistas estão fazendo, sabe? Não é, tu já não, porque você tem um envolvimento mais profundo com você mesmo. Você tem um compromisso com a tua própria busca, né? Com a busca de você mesmo. E aí você não fica tão para fora, né? Tão para coisas que depois de um tempo você chega até a qualificar como coisas banais, né? Coisas até que não são muito úteis, né, para a vida. As pessoas começam com as asanas, muitas vezes tomando a asana como só um exercício físico, mas a gente sabe que a asana não é só um exercício físico, né? Apesar de ter o corpo como base, sim, as energias estão sendo mexidas ali, a mente também, alguns canais estão sendo abertos, aí começa a pessoa a ter uma percepção mais profunda, aí começa a querer entender mais sobre yoga também, o que é isso, por que eu me sinto tão bem, como que eu melhorei tanto, aí tenta entender mais profundamente, aí vai abrindo outros horizontes. Mas isso faz parte do processo, a pessoa ter clareza em relação ao que ela quer, se ela está buscando a felicidade e o que é isso, né? O que é essa felicidade que ela tanto busca. Porque o Alan Wallace fala isso, a tradição fala isso. Você tem o desejo por prazer, porque, né, o prazer você vê as propagandas, a pessoa feliz, rindo, passeando, se divertindo. Eu passei aqui em Botafogo, eu vejo o pessoal no bar conversando, rindo, eu falei, eu acho que eu vou sentar naquele bar ali para ver se eu experimento essa mesma felicidade. Todo mundo tão feliz ali, conversando, né? A vida boa, vou sentar ali, vou tomar alguma coisa, beber, comer alguma coisa para ficar feliz. Então, prazer. A outra é a riqueza, né? Riqueza, a riqueza vai me dar felicidade, eu tenho o que eu quero, faço o que eu quero, tenho liberdade, tenho dinheiro, posso ir para onde eu quiser. O outro é a fama, vou ser famoso, conhecido, todo mundo vai me amar, né? Necessidade de... na verdade, é o olhar do papai e mamãe que eu quero que me aprove. Aí todo mundo vai me amar, me admirar, todo mundo vai me olhar assim, com aquele olhar que eu queria que meu pai e minha mãe colocassem sobre mim. E o elogio, que também é a mesma coisa, papai e mamãe me elogiando. Então, a felicidade são essas... Se você olhar, ainda tem os poderes. Poder, a pessoa quer poder, também tem isso. Tem o prazer, a riqueza, a fama e o elogio. A pessoa passa a vida inteira correndo atrás disso. Sim. Passa a vida inteira correndo atrás disso. É a luta. Né? E quando ela não tem que correr para sobreviver, né? Mas essa como é que é? É a felicidade que se apresenta para a pessoa. Então ela passa a vida inteira. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa pode ter tudo isso e ainda assim não ser feliz, e pode também acontecer de uma pessoa não ter nada disso e ser feliz. E o que é isso, Exato. então, né? Não tem nada disso e é feliz. Quer dizer, ela tem que sobreviver, ela tem que ter o mínimo ali, ela tem que comer, tem que beber e tem que ter lugar para se abrigar e para poder dormir. Ela tem que ter o mínimo de segurança e prazer para poder viver, condições materiais de existência. Mas não precisa ser prazeres sofisticados, não precisa ser
riqueza, não precisa ser elogio, fama. Não, não tem nada disso. Às vezes a pessoa tem tudo isso e depois foge. Eu sempre contei uma história. Você lembra do Cury? Roberto Cury? Cury, lembro. Roberto Cury. Sim. Roberto Cury encontrou aqui no Rio de Janeiro uma vez Robert De Niro. Robert De Niro disfarçado. Olha só, cara. Escondido. Taxi Escondido. driver. Escondido, exatamente, escondido. O cara vive a vida inteira, não sei se é o caso dele, mas o ator vive a vida inteirinha, o artista vive a vida inteirinha buscando fama. Aí quando Sim. tem fama, a fama se Não torna quer um mais. estorvo. Ele quer viajar anônimo. Anonimato. Que anonimato, que Eu quero anonimato. anonimato. Na prática, eu quero anonimato. Quero Não é sossego, estranho? né? Quero A sossego felicidade, agora. se a felicidade, né? Se a fama é felicidade, ele deveria estar sempre sendo assediado, porque aquilo é felicidade. Sim. Assediado assim, Sim. procurado, admirado. Robert De Niro, Robert De Niro, Robert De Niro, não é assim. Não é assim. Então, a pessoa, o que é interessante é que a pessoa pode desenvolver, com a prática da yoga, abrir canais e desenvolver um discernimento. Sim. Dar uma direção mais assim consistente a essa busca de felicidade e abrindo mão dessas outras coisas que parecem que são, mas que na verdade não são. O que se diz é o seguinte, que é muito mais uma questão do sujeito do que do objeto, é muito mais a maneira como você lida com as coisas do que exatamente as coisas. Sim, sim. Exatamente as coisas. A felicidade é um negócio muito mágico, você tem que ter o objeto desejado, você tem que ter a disponibilidade de desfrutar daquele objeto ali, tudo muito, né? Às vezes você tem uma coisa que você deseja muito, mas com o tempo aquilo ali deixa de ser objeto de desejo, deixa de ser objeto de satisfação. Eu lembro uma vez, cara, eu lembro uma vez que a gente estava trocando uma ideia, né? Sobre asana e tudo. Aí tu falou assim, pô, cara, tô treinando Adho Mukha Vrikshasana, né? A parada sobre as mãos, né? Aí passou um tempo, a gente se encontrou outras vezes e tudo. Aí tu falou assim, pô, cara, fiz o asana, cara. Consegui fazer o asana sem apoio, sem nada. Aí eu perguntei pra você, mas e aí, cara? E aí, como é que foi a experiência? Aí tu olhou assim e falou assim, fiz, porra. Não, é mais um asana, pô. Eu achei fantástico aquilo ali, cara. Porque realmente, até a gente chegar no asana, fazer, caraca, Cristiane, é incrível. Porra, depois que tu tá no asana, tu fala assim, pô, meu irmão, é um asana, é um asana. Isso é verdade. Eu até brinquei, não sei se eu falei isso, mas eu falei isso outro dia para uma pessoa aqui. Eu era o idiota antes de fazer a parada de mão e continuei sendo idiota fazendo a parada de mão. Esse fundamento não mudou. Eu não fiquei mais esperto por causa da parada de mão. Cara. Não, e detalhe é que tem muita gente que luta, cara, para fazer certas coisas e mesmo fazendo, né, e faz bem até, pô, e acha que aquilo ali é muito relevante, cara. Eu não sei, olha só, eu queria até te perguntar uma parada. Isso tá rondando a minha cabeça já há alguns dias, cara. O que acontece é o seguinte, a impressão que eu tenho é que a diferença que nós ocidentais temos para os orientais está na concepção do prana, da existência de prana. E como o prana se comporta, como o prana se manifesta. É a Clarita, lá aluna da Thaís, que é de Buenos Aires. E viu que Thaís? A Thaís agora saudou a aluna. Clarita. O que acontece? A impressão que eu tenho é que você entender a existência do prana e você entender como é que ele se manifesta, né? Entendeu? Ter essa percepção. Porque, por exemplo, na boa agora, né, com todo respeito, tem muitas pessoas que são religiosas, mas elas não acreditam na onipotência, na onipresença de Deus. Agora vamos tentar, penso eu, né? Vamos fazer uma experiência. E se a gente mudasse de Deus para o prana? Para quem é religioso e acredita na onipresença de Deus. Deus está presente o tempo todo. Não está falando a mesma coisa?
prana e Deus? Engraçado você falar logo no prana, porque tem uma oração, deixa eu ver se eu lembro da oração. Peraí, Om Shano Mitra Sham Varunaha Shano Bhavatoriyama Shana Indro Brihaspatihi Shano Vishnu Rukramaha Namo Brahmane Namaste Vayu Tvameva Pratyeksham Brahmasi. Namaste Vayu, saudações Vayu, que é o vento, que é o prana. É o vento, sim. Namaste Vayu. Namastê o vento é interessante. Às vezes o prana é chamado de vaio. Sim. A gente pode falar 5 prana ou 5 vaios, né? 5 pranas ou 5 vaios. Então, o vaio é o prana. E olha só que interessante, o vaio é uma manifestação de Hiranyagarbha. Lembra? Eu falei mente cósmica. O útero, sim. Que também é chamado muitas vezes em certas passagens de Brahmadi, o Criador, Deus, o Criador, a mente cósmica. Perfeito. Então ele fala, Tvameva Pratyeksha Brahmasi, Tvameva, você que é Brahma, Brahma Pratyeksha, Brahma visível, ou seja, que você é Deus visível. Olha que interessante você falar isso. Interessante você falar. Por quê? Porque você está em toda parte. Porque você é onipresente, você está presente em outra coisa. Exatamente, você é Sarva Vyapaka, você permeia todo o universo. Sarva Vyapaka, está em toda parte, permeia tudo. Permeia tudo. Vyapaka é permeável, Sarva é tudo, permeia tudo. Você que é Brahma, eu saúdo você. Por quê? Porque, na verdade, isso é muito interessante, é muito interessante. Parece ser contraditório, mas Deus é ao mesmo tempo transcendental, completamente transcendental, mas ao mesmo tempo totalmente imanente, porque ele é a causa material e inteligente do universo. Ele não é só a inteligência e a onisciência por detrás do universo, como ele é o próprio universo, a matéria do que o universo é feito. Ele se transforma, por isso a história do pensamento. Ele se transforma no universo sem deixar de ser ele mesmo. Ele cria outro sem deixar de ser ele, devido ao seu poder, ao Shakti. E interessante, a manifestação do poder de Deus, Shakti, é o prana, que está em toda parte. O prana é o que move o universo, e é o que move a mente. O prana é muito interessante, o prana está associado à consciência substrato. Lembra que é aquela dobradinha? Corpo sutil, prana e mente. Está associado à consciência substrato. E é o prana que linka a consciência substrato ao corpo físico. A energia vital para a gente, para o ocidental, é a glicose, né? É uma energia química. Você tem que consumir glicose para poder queimar essa glicose, daí o oxigênio. Aí, por que você respira? Para você ter hidrogênio para neutralizar a acidez e produzir água. Senão acidifica as células da célula, porque você vai começar a liberar na queima hidrogênio e vai queimar tudo. Aí você tem que ter lá o oxigênio para produzir água e neutralizar isso. Mas a energia é glicose. E nós, olha a história da comida, e nós, seres sencientes, seres vivos, nós não produzimos glicose. Quem produz a glicose, com a graça de Deus, são as plantas. A planta fica assim, ó. A planta não faz nada, como é que é? Ela cai do céu, literalmente. Para a planta, a comida cai do céu. A planta não faz nada. Recebe a luz solar, né, a energia solar, e transforma a matéria bruta, a matéria inorgânica em orgânica. Glicose. Perfeito. Então, a glicose é a energia. Mas para os yogis, a glicose, sem o prana, a glicose o corpo não vai poder queimar a glicose. Não vai poder produzir, transformar aquela energia química em energia cinética, não vai poder. É o prana. E isso... O prana está em toda parte, na composição de tudo. O prana move o universo. O prana é o vaio, aquele que move o corpo, que circula pelo corpo e faz mover. Isso é realmente uma diferença fundamental. E é esse prana, você falou bem, está associado à consciência substrato, e é o prana que faz com que o movimento da mente aconteça. Está adormecido, o prana começa a se mexer, e as coisas, então, a consciência, do sono profundo vem o sonho, do sonho vem a vigília. Porque o prana é um impulso para a vida, e em algum momento você vai ter que acordar. Em algum momento você tem que viver. É bem legal isso. Essa ideia eu ontem estava conversando até com mais alunas, e hoje de manhã também toquei nesse assunto, né?
dando aula. E eu estava falando para elas sobre isso, né? Por exemplo, quando você chega num ambiente, né, qualquer, e você interage com algumas pessoas são simpáticas e outras não a você. E o que acontece é que, para nós, ocidentais, né, entre uma pessoa e outra, sem que haja o contato corporal, o abraço, né, o contato, tocar, há um vazio na visão ocidental. Lembra, a gente Na falou visão disso, né? oriental, não. Entre eu e você tem prana, cara. E aí você começa a perceber certas coisas até intuitivas que você tem, por exemplo, quando você simpatiza com uma pessoa sem ter conversado muito com ela. Porque há uma conexão via prana entre você e ela. Sem precisar haver contato físico, uma ressonância. E aí você vê, o acreditar no prana, na existência do prana, vai fazer toda a diferença sobre esse tipo de experiência que a gente tem que não tem uma explicação lógica. É verdade. É verdade. Na live de quarta-feira, eu estava falando sobre a kirliangrafia. Lembra? Aquela coisa de fotografar a aura. Eu vi nos mudos. Sim. E o que acontece? Aquilo foi casual. Foi em 1900, se não me engano, foi em 1939. O Kirlian e a esposa estavam fazendo um experimento em laboratório na Rússia, mas a ideia deles não era fotografar nada. Quer dizer, eles iam fotografar um outro fenômeno. E, curiosamente, eles fotografaram uma planta e viram que tinha uma energia em volta da planta. Aí eles ficaram intrigados com aquilo. E aí eles começaram a brincar dentro do laboratório, fotografaram o próprio braço, a mão, e foram vendo que, inclusive, seres diferentes, cores diferentes. Depois, eles aprofundaram a coisa e viram que estados emocionais diferentes, cores diferentes. Aí daí que veio a ideia da bioluminescência. Que eles tinham que dar um nome, algum nome eles tinham que dar para isso. Claro, né? Do magnetismo. Sabe? E aí, esse processo de desenvolvimento jogou um pouco de luz na questão do prana, né? Porque muita coisa que a gente vê, a gente escuta e até lê sobre a Índia, as pessoas aqui não acreditam, cara. Não acreditam. Aí, quando aparece uma constatação desse tipo, né, que é mais tangível... mais tangível, as pessoas vão acreditar. Mas é possível, né? Desenvolvendo a percepção mental, é possível sentir a energia circulando no seu corpo, é possível sentir a energia da outra pessoa. Cara, eu me lembro, foi impressionante isso. Um amigo foi lá em casa, muito chateado da vida, muito triste. Ao redor dele, assim, tinha a Clara falando em magnetismo, ao redor dele, assim, tinha um negócio pesado, cara. Você em contato com ele, você se sentia mal. Eu me senti mal. Não toquei nele, era só a presença, assim, exatamente esse campo magnético ali ao redor dele, que estava associado aos estados afetivos dele, os estados emocionais dele, estava pesado. Aí a pessoa vai dizer, quem não acredita, não, isso é impressão, não é assim, não, mas se você estiver na presença dele, você vai sentir. Você vai sentir. Não tem como... É porque o que acontece? Se o fenômeno não existe, se a minha teoria não pode explicar aquele fenômeno, eu digo que o fenômeno não existe. Sim. Eu digo que o fenômeno não existe. Isso dá até um conforto mental, né? Dá até um conforto mental. As camadas mais profundas da psique se conectam. Você chegou a ver, Clara? Eu vi aqui essas camadas aqui. Hoje a nossa palestra foi sobre a nossa live aqui foi sobre essas camadas. Aí dá esse conforto mental. Eu não acredito nisso. Então isso não existe. Porque você tem que mudar toda uma teoria para uma conceituação, né? Uma conceituação para você poder entender aquele fenômeno ali. Mas eu me lembro bem, como se fosse ontem. Era um menino que morava na esquina da minha rua, a gente cresceu juntos, amigo de infância. Aí na saída do trabalho ele passou, ele estava muito chateado. Nossa Senhora! Pesadão. Dá para ver assim, que ela pesadão. Ela está dizendo que chegou tarde. Eu falei aqui no início, o que eu falei no início? Que ninguém chega tarde nem chega cedo. Chega na hora que tem que chegar, cara. É assim na Índia, assim no Brasil.
Clarinha, vai ficar gravado, Clarinha. Depois tu assiste. Vai ficar gravado, né, Luciano? Vai ficar gravado. Vai Vai ficar ficar gravado. gravado. Já está dando a A hora já Karine. da gente ir embora. Karine chegou aí. Deixa eu ver como é que É tá o hora de ir horário. embora. Já É deu 2 horas. 2h03. 2h03, é. Mas é isso, cara. Eu não sei se o pessoal quer perguntar alguma coisa a você, Se você se... quiser me perguntar, e ela já vai saindo. Muito bom ver você também, Clarinha. Beijo. Legal. Muito bom, Clara. Muito bom. É. Ah, Clara rindo. Isso foi bom, trouxe. Jogou uma luz aqui, trouxe uma energia boa, né? Das risadas aqui, ó, na live. Isso é muito bom. Eu não sei, cara. Eu estava conversando com as alunas sobre essa questão. Eu até fiz uma postagem sobre os asanas de pé. Porque o que acontece é o seguinte, né? Eu não sei se vocês sabem, existem praticantes de Ashtanga Yoga, que é uma técnica de Hatha Yoga, né? Um método de Hatha Yoga, que praticam a mesma série, a primeira série criada lá pelo Patabi Joyce. Saudações, Jaqueline. Namastê. Jaqueline. Muito tempo que eu conheço essa menina. Figura sensacional. Mas o que acontece? Essas pessoas, esse pessoal que eu estou falando, que pratica a primeira série do Ashtanga, eles praticam a mesma série há 30 anos, 40 anos. A mesma série. Todo dia, a mesma série. E aí o pessoal fala assim, pô, cara, que tédio, meu irmão, que saco, a mesma série. O que acontece é que esse pessoal, de um modo geral, eles não pararam no corpo. O corpo é só um veículo para poder mergulhar mais para dentro. A prática de asana, ela vira meditação para o cara. E dentro da meditação, aí vai entrando a questão das camadas, de você ir mergulhando cada vez mais para dentro de você. Todo dia tem uma sessão. Todo dia tem uma sessão. Entendeu? Não é mais pela questão do corpo. Não é mais pela questão do alongamento. Não é mais pela questão de ficar muito tempo na postura ou pouco tempo na postura. Não é... Isso ficou para trás. Isso ficou para trás. Já não é isso mais. Cai daquela situação do Adho Mukha Vriksasa, né? É só mais um asana, cara. Eu estou buscando uma outra coisa, mais para dentro de mim mesmo, né? E aí é lógico, te dá uma outra percepção, né, das coisas, né? Eu estava, por exemplo, hoje de manhã cedo, agora só para contextualizar dentro desse papo. E tinha uma aluna que estava reclamando, né? Ela comentou, ela não estava reclamando, melhor dizendo, ela comentou comigo que ela pegou um Uber e aí ela conversando com uma amiga, elas pegaram juntos, né? E elas começaram a conversar, falando alguma coisa sobre um dos candidatos à presidência da República. E aí o motorista interviu e deu a opinião dele sobre os candidatos. E elas pararam de falar sobre a questão política, né? Que era um assunto particular dela. E aí o cara, no final, antes de sair, né? Antes de deixá-las no destino dela, aí falou assim, olha, inclusive, eu não tomei nenhuma vacina. Aí você vê o seguinte, a vacina não tem nada a ver com o indivíduo, tem a ver com a coletividade. As pessoas não conseguiram entender isso ainda. Não tem nada a ver com o particular, cara. É com o grupo. Você toma vacina para proteger outras pessoas. Namastê, Verônica. É para isso que se toma vacina. E aí, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas não entendem por que do asana. Elas só ficam na superfície do asana. Aí a menina estava... Eu falei contigo que eu demorei um pouquinho para entrar, porque eu estava respondendo a ela, conversando com ela. Verônica E entrou. o que acontece é exatamente isso, né? É que a pessoa fica só buscando... A outra Jaqueline aí, Jaqueline Faria. Buscando uma melhoria física. E tem muito mais coisa para ela estar mergulhando dentro do asana, né? O contexto, a parte, né? Energética, né? A parte energética, né? A gente falou aqui que o objetivo do asana era gerar prana,
Gerar o prana. prana, prana Isso aí. E distribuir, né? Distribuir. o prana. Esse é o objetivo assim mais imediato. Não, De mas novo prana, né? De novo prana na história. Se tu não acredita, tu vai distribuir o quê? vai Vai distribuir armazenar o quê? Vai armazenar. Quarta-feira, deixa eu comentar só esse lance rapidinho, que eu acho que é bacana porque tem a ver com o assunto que a gente está conversando. Eu estava falando com o pessoal que era a visão do yoga na questão do corpo sutil, né? E aí eu estava falando sobre a questão da absorção de prana. E aí nessa questão da absorção de prana, eu estava falando sobre o alimento. Como usar o alimento para absorção de prana. De você mastigar tanto o alimento como se mastiga chiclete. Você mastiga, por que a gente faz com chiclete? A gente vai mastigando chiclete, chega uma hora que não tem mais açúcar no chiclete. Aí você cospe o chiclete fora. Beleza. Com o alimento, a gente não vai cuspir o alimento fora. Porque no alimento ela tem vitamina, proteína, sais minerais. Só que na hora que você terminou de mastigar aquele alimento que está na sua boca e não tem mais sabor, não tem mais prana. E aí você engole. Então você está engolindo o quê? Uma pasta. Tu está engolindo uma pasta. Com vitaminas, proteínas, sais minerais. Entendeu? Então na absorção do prana, essa absorção do prana, muita gente tem uma ideia de que o prana vai ser absorvido no estômago. Não vai. Não vai. Ele é absorvido na boca, através dos nervos dos dentes e da língua. É por ali que ele vai ser absorvido. Por isso Como mastigar tanto. A água também. Beber A pessoa devagar. vai, exatamente. Deixando ela interagir, né? Quanto mais tempo ela interage, mais prana você absorve. O mais tempo. Isso aí. Os bloqueios. Num certo nível, tá? Num certo nível. Samskara seria mais profundo, né? Samskara não é. Samskara não é assim tão fácil, não. Eu ia falar. Samskara não é garapa, né? Samskara não é garapa. Num certo nível, sim. No outro nível, não. É porque são tendências muito fortes, né? São muito fortes as tendências, né? E você muitas vezes traz de outras vidas. O próprio corpo é a expressão de uma tendência. Sim, isso aqui é forte, né? O próprio corpo é a expressão de uma tendência. Verdade. O próprio corpo. Isso aqui é interessante. Quem sustenta a vida é o prana, mas quem sustenta o prana é o karma. Quem sustenta o prana é o karma. Entendeu? É isso. Meus caros, vamos. Deixa eu só falar uma coisa antes de encerrar aqui. Diga. Que me ocorreu aqui agora. Amanhã eu vou iniciar um curso que vai falar sobre essas coisas aqui. Um curso teórico e prático de meditação baseado num estudo de um livro chamado A Felicidade Genuína. E amanhã é a aula inaugural. E eu vou fazer uma transmissão ao vivo dessa aula inaugural aqui no Instagram. A aula vai ser pelo Zoom, pelos meus alunos que já fizeram outro curso antes, mas como promoção, eu vou abrir a aula inaugural amanhã aqui no Instagram. Então vai entrar aqui Alberto ao vivo, Alberto Carvalho ao vivo, vai ser essa aula, de 9 até 11 horas. Tu vai fazer alguma postagem, alguma coisa assim, não? Se tu for fazer alguma postagem, eu boto no story lá daqui da escola, para o pessoal dar uma olhada melhor. Porque eu estou com vontade de gravar isso que eu falei para vocês e botar no story. Fazer uma mensagem, isso é legal também. Fácil, é até mais fácil. Fácil. Verdade. Porque eu falo aqui, boto lá e, enfim, é para amanhã mesmo, é em cima. Eu não pensei isso agora. Porque como foi continuidade de uma aula, de um curso para o outro, nem me ocorreu, eu estou ocupado com outras coisas, nem me ocorreu em fazer essa postagem. A Verônica, que está aqui, fez o primeiro curso sobre a revolução da atenção. Você lembra da Verônica, a moça que foi assistir uma aula de meditação lá na ilha uma vez? Ela é médica, branquinha. Lembro. Então, ela está aqui, entrou aqui no finalzinho, Verônica Vilela. E ela estava nesse curso. Aí agora eu vou continuar o curso, porque o primeiro curso foi essencialmente sobre shamatha. E esse segundo curso agora vai ser uma visão geral, mas enfatizando o Vipassana. Vão ser técnicas de investigação da mente, da relação da mente com o corpo e da realidade de modo geral. Aí toca esse assunto aqui. Esse assunto vem à tona. E passa no método mental de percorrer essas camadas. Sim. E então é isso. Obrigado pela oportunidade de falar. Namastê. Eu que agradeço.
Agradeço a todos aí que estão participando da live. Todos. Até quem já saiu, terminou tendo que sair mais cedo e tudo, mas vamos programar uma para quarta-feira ou vamos repetir Vamos mergulhar mais dentro do tema? Não sei, Alexandre. Eu acho que a gente pode mudar de assunto já. Se o pessoal que está assistindo quiser propor algum tema para a gente, legal. A gente faz. Senão a gente pensa alguma coisa ao longo dessa semana, né? Vai ficar gravado, né? Sempre fica. As lives todas, Celina, ficam gravadas, tá? Ficam gravadas. Porque às vezes tem dificuldade para vir, não tem problema. Agora, não impede isso. Assiste, bota lá um comentário, tudo que às vezes até ajuda a gente a trazer outro tema para a gente trocar ideia aqui, para a gente aprender uns com os outros. Muito bom. É isso, meus caros. Gente, brigadão. Namastê. Eu que agradeço. Um bom fim de semana para vocês. Harion, até sexta. Muito obrigado, até sexta-feira que vem. Mandem quarta-feira tem live. Quarta-feira tem live aqui na escola de novo. Qual é o tema, Alexandre, da live de quarta? Quarta-feira é 7 de setembro, não é quarta-feira? Quarta-feira é 7 de setembro. Vai falar sobre o quê? Olha só, foi bom, cara. Eu vou trazer uma menina que ela foi aluna da Pavitra. Ela é psicóloga, Andréia Matheus. Andréia Matheus Caldeira. Ela é psicóloga e ela tem um trabalho com pessoas com problemas mentais lá naquele CAPS lá da Anísio da Silveira, lá no Engenho de Dentro, se eu não me engano. É o Pedro I, é o Pedro II. Isso. Então, o que acontece? Quarta-feira, 9 da noite, nós vamos estar fazendo essa live. E aí ela vai estar começando a falar. Eu acredito que pelo conteúdo, a gente vai fazer umas 3 ou 4 quarta-feiras de live. Porque é muita experiência que ela tem e com yoga, né? Isso aqui é muito legal. E aí a gente vê como é que ela trabalhou, como é que ela lidou com as situações e tudo. Vai ser bem legal. Mas eu vou deixar aí a propaganda aqui no feed, no story, para o pessoal participar na quarta-feira, 7 de setembro. Valeu, Alexandre. Obrigado. Abraço a todos. Eu que agradeço. Namastê. Abração. Namastê. Tchauzinho. Harion. Namastê. Harion.